Logo no início de seu ministério, Jesus enfrentou um dos momentos mais intensos de sua vida: 40 dias e 40 noites sozinho no deserto, sem comida, sem conforto, apenas em oração. E foi justamente ali, na sua maior fraqueza física, que ele foi confrontado por uma presença sombria. Um ser astuto, cheio de ousadia, que se aproximou com uma intenção muito clara: tentar o próprio Filho de Deus. Essa história ficou conhecida como a tentação de Jesus no deserto. Mas o que muita gente não percebe é que essa passagem bíblica não é apenas um registro histórico. Ela é um alerta. Porque o mesmo inimigo que tentou Jesus naquele deserto ainda atua hoje, e com as mesmas estratégias. Durante esse vídeo, vamos entender quem era esse tentador. A Bíblia o chama de Satanás, o adversário, mas alguns textos sugerem que ele também pode ser identificado como Lúcifer, o anjo que caiu do céu. Ele usou palavras, argumentos e até trechos da própria Bíblia para tentar desviar Jesus de sua missão. E faz o mesmo conosco, só que de forma mais sutil. Vamos analisar como essa batalha espiritual aconteceu, o que estava em jogo e, o mais importante, o que podemos aprender com a forma como Jesus respondeu a cada ataque. Porque se até ele foi tentado, é certo que nós também seremos. A diferença está na resposta. Você já se perguntou por que as maiores tentações aparecem justamente nos momentos em que estamos mais vulneráveis? Hoje vamos entender como vencer essas lutas invisíveis. A história começa no deserto, mas as lições que ela deixa atravessam os séculos e tocam diretamente a sua vida. A jornada de Jesus não começou num palácio, nem diante de multidões ansiosas por milagres. Começou com silêncio, com solidão, com sede e calor escaldante. Após ser batizado no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto da Judeia. Uma escolha divina que, à primeira vista, parece contraditória. Afinal, por que um momento tão marcante como o início do ministério do Messias deveria começar com isolamento? O deserto, na tradição bíblica, nunca é apenas um lugar físico. É um símbolo de transição, de prova, de preparo. Ali, onde não há sombra nem abrigo, onde a alma é despojada do barulho do mundo, grandes transformações acontecem. Foi ali que o povo de Israel caminhou por 40 anos. Foi ali que Moisés ouviu Deus na sarça ardente. E agora, seria ali também que Jesus enfrentaria sua primeira grande batalha. O deserto da Judeia não perdoava. A paisagem era hostil: colinas secas, pedras afiadas, ventos cortantes e um sol que castigava sem piedade. Nenhum sinal de vida, nenhum som. Apenas o próprio corpo, cansado e faminto, como única companhia. Jesus ficou ali por 40 dias e 40 noites. Jejuando. Orando. Em completo silêncio. Ele não apenas abriu mão do alimento físico, abriu mão de toda a distração possível. Aquilo não era apenas abstinência, era consagração. Um preparo espiritual para o que estava por vir. Agora, tente imaginar a condição física dele nesse ponto. O cansaço, a fome, a exaustão mental. O corpo fraco, o suor seco sobre a pele. E é nesse exato estado que a presença do inimigo se manifesta. Não no primeiro dia. Nem no 10º. Mas no fim. Quando as defesas do corpo estão no limite. Quando qualquer um cederia. Foi ali que o tentador entrou em cena. Mas antes de falar de quem apareceu, é importante entender quem já estava ali: o Filho amado de Deus. Aquele que havia acabado de ouvir do próprio Pai, no batismo: Tu és meu Filho amado, em quem me agrado. Essa identidade estava clara, afirmada publicamente e confirmada espiritualmente. Mas agora ela seria posta à prova, e não diante de outros homens, mas diante da própria escuridão. O tentador não veio com violência. Ele veio com palavras. E, curiosamente, com palavras que soavam certas. Com perguntas que mexiam com a identidade. Com propostas que, à primeira vista, pareciam até lógicas. Afinal, qual o problema em transformar uma pedra em pão quando se está com fome? Por que não facilitar o caminho, conquistar o mundo de forma mais rápida, se o destino final é o trono? Mas Jesus não foi enganado. Porque, mesmo fraco no corpo, ele estava fortalecido no espírito. Esse momento revela algo fundamental. A força espiritual não vem da ausência de problemas, mas da intimidade com o Pai. Jesus não enfrentou o tentador com gritos, com milagres ou com manifestações sobrenaturais. Ele enfrentou com a palavra. Com fé.
com consciência do seu propósito. E aqui começa a grande virada dessa história. Porque o deserto, que parecia um lugar de vulnerabilidade, se transforma em um campo de vitória. É no lugar da fraqueza que Jesus mostra sua maior força. E o que parece um atraso no plano de Deus, se revela como parte fundamental da missão. Agora pense comigo, quantas vezes você já se sentiu como Jesus nesse deserto? Fraco, exausto, sem direção. E justo nesses momentos, vêm os pensamentos mais perigosos, as propostas mais sedutoras, as dúvidas mais persistentes. Isso não é coincidência. O inimigo espera a fraqueza para atacar. Ele observa, ele calcula, e quando percebe que você está prestes a ceder, ele se aproxima. Mas essa história nos ensina que mesmo nesses momentos, é possível resistir. Porque não é sobre ter força física, é sobre saber quem você é em Deus. Quando Jesus foi tentado, ele não duvidou da identidade que o Pai havia afirmado. Ele não negociou sua missão por conforto momentâneo. E é isso que o inimigo tenta fazer conosco: roubar nossa convicção, trocar nossa promessa por algo imediato e raso. O primeiro passo da tentação não é o pecado. É a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, essa foi a abertura do tentador. E é a mesma estratégia até hoje: se Deus te ama mesmo, se você fosse forte o bastante, se isso fosse de Deus, por que estaria tão difícil? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma resposta que não apenas rejeita a proposta, mas reafirma o fundamento da sua fé, a confiança na palavra. E aqui está o ensinamento mais precioso desse primeiro capítulo: o deserto não é o fim. É o começo. É o local onde os fundamentos são testados. Onde a fé é refinada. Onde as vozes se calam, e só permanece a verdade. Jesus saiu do deserto preparado para transformar o mundo. Mas antes, ele precisou vencer no silêncio. No secreto. Na luta que ninguém viu. No meio do deserto, quando a fome já falava mais alto que qualquer outra coisa, Jesus não estava mais sozinho. Alguém se aproximava. Mas não era um viajante, nem uma miragem causada pela exaustão. Era uma presença real, consciente e extremamente perigosa. A Bíblia o chama de o tentador. Em outras passagens, é chamado de Satanás, o adversário. Mas a questão aqui não é apenas o nome, é a natureza desse ser. Porque para tentar o próprio Filho de Deus, não seria qualquer demônio. Não seria uma criatura qualquer das sombras. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. A maioria das pessoas cresce imaginando Satanás com chifres, tridente e um riso maléfico. Só que essa imagem folclórica está bem longe do que a Bíblia descreve. Na verdade, a Escritura mostra algo muito mais sutil, e, por isso mesmo, mais perigoso. Esse tentador conhecia a palavra. Ele citava versículos. Ele raciocinava com lógica. Ele não veio com ameaças, mas com ofertas. E é aí que está o ponto mais delicado. A tentação mais eficaz não parece um ataque, parece uma proposta vantajosa. Muitos estudiosos acreditam que quem apareceu ali não foi simplesmente Satanás como figura genérica do mal, mas Lúcifer, o anjo caído. Aquele que um dia esteve diante do trono de Deus, revestido de luz, sabedoria e glória. Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, falam sobre esse ser exaltado que desejou ser igual a Deus, por isso, foi expulso do céu. E aqui está a ironia divina. Aquele que foi expulso por tentar se exaltar acima de Deus, agora encontra o Filho de Deus em sua forma mais humilde. Fraco. Faminto. Sozinho. E pensa que pode convencê-lo a seguir o mesmo caminho da queda. Lúcifer conhecia o céu. Conhecia a glória. Sabia como funcionava a obediência. E por isso mesmo, suas armas eram refinadas. Ele não veio apenas com mentiras. Ele veio com distorções da verdade. E isso é ainda mais perigoso. Na primeira tentação, ele propõe que Jesus transforme pedras em pão. Mas antes disso, ele planta uma dúvida: se tu és o Filho de Deus. Note o método: questionar a identidade antes de propor a ação. Isso ainda acontece conosco hoje. Quantas vezes, antes de ceder a uma tentação, uma voz interior questiona quem você é? Se você é mesmo salvo. Se Deus está mesmo contigo. Se vale a pena obedecer. A estratégia de Lúcifer não mudou com o tempo. Ele tenta colocar em xeque a identidade do Filho de Deus,
porque sabia que, se Jesus duvidasse de quem era, tudo o resto se desmoronaria. Mas Jesus responde com firmeza: está escrito. E aqui, mais uma camada se revela. Lúcifer não estava apenas tentando uma ação, estava tentando uma desconexão. Queria que Jesus tomasse uma atitude fora da vontade do Pai. Uma solução rápida, aparentemente inofensiva, mas profundamente destrutiva espiritualmente. E se você parar para pensar, não é exatamente assim que ele age hoje? Nem sempre nos leva direto ao pecado. Primeiro, ele nos seduz com algo que parece bom. Um atalho. Uma saída. Uma lógica aceitável. Mas que nos afasta, pouco a pouco, da dependência de Deus. Na segunda tentação, o tentador leva Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É aqui que ele se revela. Não mais disfarçado, mas direto, ele quer adoração. Essa é a essência da rebelião de Lúcifer. Ele sempre quis o que pertencia a Deus. Não bastava estar no céu, ele queria o trono. E agora, oferece a Jesus os reinos da terra em troca de algo que, para ele, é o prêmio máximo, ser adorado. Só que tem um detalhe gritante aqui. Os reinos que ele oferece, não são dele. Ele tenta negociar com o que não tem. Promete glória e domínio, mas oferece prisão espiritual. É o velho golpe da aparência, ele promete tudo, mas entrega vazio. E quantas pessoas, ainda hoje, trocam sua paz, sua fé, sua dignidade por um pouco de status, de fama, de poder? O que Lúcifer ofereceu a Jesus, ele continua oferecendo às pessoas todos os dias. E muitos ainda estão dizendo sim, sem perceber que estão vendendo sua alma em prestações. Mas Jesus não se impressiona. Ele responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. É a segunda vitória. Mais uma vez, a palavra é usada como espada. Não há negociação. Não há conversa. Há clareza. Então vem a terceira tentativa. Lúcifer leva Jesus até o ponto mais alto do templo em Jerusalém. E usa agora uma nova tática, a própria Bíblia. Ele cita o Salmo 91, está escrito que os anjos te guardarão. Aqui, o jogo muda. O tentador percebe que Jesus se baseia nas Escrituras, então decide usar isso contra ele. Mas distorce o sentido. Usa o texto fora do contexto. Uma armadilha clássica. Quantas vezes pessoas mal-intencionadas usam a Bíblia para justificar erros? Para manipular? Para legitimar abusos? Jesus percebe a armadilha e responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não só rebate com outro versículo, mas mostra que o discernimento é essencial. Não basta conhecer a Bíblia. É preciso entender o espírito por trás da palavra. Depois disso, o tentador se cala. Ele não consegue avançar. E a Bíblia diz que ele se afastou, por um tempo. Ou seja, ele recua, mas não desiste. O que essa parte da história nos revela é que a tentação não é um ataque ocasional, é uma estratégia contínua. E o inimigo que enfrentamos é inteligente, calculista, experiente. Mas não é invencível. Jesus nos mostrou o caminho. Não com demonstrações de poder, mas com firmeza espiritual. Com consciência de identidade. Com domínio da palavra. Com confiança plena no Pai. E talvez essa seja a grande pergunta que esse capítulo nos deixa. Você conhece o suficiente da verdade para não cair na aparência da mentira? As tentações de Jesus no deserto não foram aleatórias. Cada proposta feita pelo tentador foi pensada, calculada e lançada no momento certo, com palavras cuidadosamente escolhidas. Não foi um ataque bruto. Foi uma conversa. Um argumento. Uma tentativa de negociar com o propósito divino por meio de soluções inteligentes. E é por isso que essa história continua tão atual, porque o mal raramente se apresenta como algo grotesco. Na maioria das vezes, ele vem disfarçado de lógica. Vamos olhar mais de perto essas três propostas. A primeira foi simples, direta e altamente eficaz para a maioria das pessoas. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus estava há 40 dias sem comer. Fisicamente exausto. A fome não era uma metáfora, era um grito real. E o tentador sabia disso. Mas antes de sugerir o milagre, ele lança a dúvida: se tu és o Filho de Deus? Essa frase carrega mais do que um desafio, ela tenta abalar a convicção.
tenta fazer Jesus provar quem é. A tentação aqui não está apenas em saciar a fome, mas em usar o poder de forma egoísta, fora do tempo, fora da vontade do Pai. E é exatamente assim que o inimigo age hoje. Ele não quer só que a gente resolva um problema, mas que a gente o resolva do nosso jeito, com nossas próprias forças, sem esperar em Deus. A resposta de Jesus desmonta a armadilha. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o sustento verdadeiro não está no que alivia o corpo, mas no que fortalece a alma. Quantas vezes, em meio às pressões da vida, somos tentados a pegar atalhos? A resolver com as próprias mãos? A fazer do nosso jeito só para ter alívio imediato? Essa é a fome da alma. E Jesus nos mostra que não vale a pena trocar a comunhão com Deus por soluções rápidas. Na segunda tentação, o tentador sobe o nível. Leva Jesus a um monte alto e mostra todos os reinos do mundo, com sua glória, sua riqueza, seu poder. E diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora o assunto não é mais fome. É ambição. O desejo por domínio, por sucesso, por conquista. Mas novamente, há uma mentira embutida na oferta. O tentador oferece algo que não lhe pertence. Ele promete o mundo, mas não tem autoridade legítima sobre ele. Essa é uma das tentações mais perigosas, porque se baseia em algo que muitos desejam: ser reconhecido, ser bem-sucedido, ter controle. E, aparentemente, sem precisar passar pelo sofrimento da cruz. Mas Jesus sabia que não se negocia adoração. Ele responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Essa resposta não é apenas firme, é uma declaração de lealdade incondicional. Porque a tentação do poder não está apenas em subir rápido, mas em esquecer quem te levantou. Está em dar o coração ao que brilha, sem perceber o preço espiritual que se paga. Hoje, quantas pessoas não têm vendido sua fé por um status? Por uma carreira? Por um relacionamento que parece promissor, mas destrói por dentro? O inimigo continua oferecendo reinos, mas o que entrega de fato são grilhões. Na terceira tentação, o cenário muda outra vez. O tentador leva Jesus até o ponto mais alto do templo e, com um tom quase religioso, diz: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão. Agora ele cita a Bíblia. Usa o Salmo 91. Tenta manipular o próprio texto sagrado para induzir Jesus a um ato de exibicionismo espiritual. Aqui, a tentação não é material, é religiosa. É a vaidade de querer mostrar que é especial. É o orgulho de querer provar a própria fé. Jesus, mais uma vez, não cai. Ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso nos ensina algo profundo: a fé verdadeira não precisa de espetáculos. Não precisa de provas. Não precisa desafiar Deus para saber que Ele está presente. A verdadeira espiritualidade se expressa em confiança silenciosa, não em saltos arriscados esperando um milagre. Essa tentação continua viva hoje. Pessoas que querem testar a Deus. Que exigem sinais, milagres, respostas imediatas, como se o relacionamento com o Pai fosse uma troca. Mas fé não é barganha. É confiança. No fim das três propostas, o tentador se afasta. Ele não tem mais argumentos. Jesus não cedeu em nenhuma das áreas que costumam derrubar a humanidade: os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida. Essas três tentações, inclusive, espelham exatamente o que aconteceu no Éden, com Eva. Ela viu que o fruto era bom para comer, desejo da carne, agradável aos olhos, desejo dos olhos, e desejável para dar entendimento, orgulho da vida. O mesmo padrão, repetido. Só que, dessa vez, com um final diferente. Jesus venceu. Porque estava enraizado na palavra. Porque sabia quem era. Porque confiava no plano do Pai, mesmo que o caminho fosse o mais difícil. E talvez essa seja a grande reflexão desse capítulo. Quantas vezes você tem escolhido atalhos, sem perceber que está negociando algo eterno por um alívio temporário? Jesus mostrou que é possível dizer não. Que é possível resistir. E que a força verdadeira está em conhecer a verdade, e não abrir mão dela, mesmo quando o deserto parecer insuportável. Nem todo deserto tem areia. E nem toda tentação vem com aparência de maldade. Às vezes, o que mais nos abala não são as grandes tragédias,
mas os momentos em que tudo parece silencioso demais. É quando o telefone não toca. Quando a resposta de Deus não chega. Quando a alma está cansada e o coração, inquieto. É aí que a batalha começa, e quase ninguém vê. A história da tentação de Jesus no deserto revela, de forma clara, que o maior campo de guerra espiritual não está do lado de fora. Está dentro. Porque a fome, o calor e o isolamento foram apenas o cenário. A verdadeira luta se deu no pensamento, na identidade, na obediência. E é exatamente assim que acontece conosco. Talvez você esteja vivendo um deserto agora. E, como Jesus, se sinta enfraquecido. Sem forças para continuar, sem direção clara, sem apoio. A tentação, nesses momentos, não chega gritando. Ela sussurra. Ela vem disfarçada de boas ideias, de alternativas plausíveis, de atalhos aceitáveis. E o mais perigoso? Ela se adapta à nossa fraqueza. Se a sua dor é rejeição, a tentação pode vir em forma de aprovação barata. Se sua luta é solidão, ela pode se apresentar como uma companhia tóxica, mas acolhedora. Se sua fraqueza é pressa, ela se disfarça de oportunidade. O inimigo não tem pressa. Ele observa. Ele espera. E ele conhece nossos padrões. É por isso que essa história não é só sobre Jesus. É sobre nós. Porque se até o Filho de Deus foi tentado quando estava vulnerável, o que nos faz pensar que estamos isentos? Mas há uma diferença essencial. Jesus estava fraco fisicamente, mas espiritualmente fortalecido. E é aí que mora a chave da vitória. A força que nos sustenta no deserto não vem da ausência de luta, mas da presença da palavra. Jesus respondeu ao tentador com versículos. Não como fórmulas mágicas, mas como declarações de fé. Ele não debatia. Ele declarava. Isso mostra que o conhecimento da palavra vai muito além da memória. Ele precisa estar vivo no coração. Hoje, vivemos em um mundo onde o deserto não é geográfico, é emocional, espiritual, social. Pessoas cercadas de tecnologia, mas isoladas emocionalmente. Corações cheios de informação, mas vazios de direção. Relacionamentos superficiais, fé enfraquecida, decisões tomadas com base na ansiedade e não na convicção. Nesse contexto, a tentação ganhou novos rostos. E talvez seja isso que mais assusta. Ela não assusta. Ela seduz. Ela agrada. Ela se camufla de liberdade, de autonomia, de seja você mesmo. Mas no fundo, carrega o mesmo veneno antigo, afastar o ser humano de Deus, um passo de cada vez. A luta invisível que travamos hoje é contra esse afastamento sutil. E como aconteceu com Jesus, ela geralmente acontece longe dos olhos do mundo. Ninguém vê quando você está lutando para manter a fé. Quando decide não responder à ofensa. Quando perdoa em silêncio. Quando nega algo que queria muito só porque sabe que não é o que Deus quer para você. Essas são vitórias que ninguém aplaude, mas que o céu reconhece. E o que essa história nos mostra é que a vitória de Jesus no deserto não foi apenas dele, foi nossa também. Porque naquele confronto, ele não estava apenas defendendo a si mesmo. Ele estava nos ensinando o caminho. E aqui vale um ponto importante: ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. A tentação, em si, é parte da jornada. O que define nossa caminhada é a resposta. É o que fazemos com o pensamento que chega. Com a proposta que surge. Com a oportunidade que parece boa, mas vem na hora errada. A palavra diz, em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sabe o que é lutar contra a tentação. Ele entende a pressão. Ele conhece a sensação de fraqueza. Por isso, ele não é um salvador distante. Ele é um exemplo próximo. Alguém que já passou pelo que você está passando, e venceu. Talvez hoje você esteja se perguntando, por que Deus me permite passar por isso? A resposta pode não ser simples. Mas olhando para essa história, uma coisa fica clara: o deserto nunca foi perda de tempo. Foi parte do plano. Antes de multiplicar pães, Jesus sentiu fome. Antes de curar enfermos, ele ficou sozinho. Antes de ressuscitar mortos, ele enfrentou a sombra do inimigo. O deserto não atrasou a missão. Ele fortaleceu a missão. E com a gente não é diferente. Deus permite o deserto, não para nos destruir,
mas para nos preparar. Porque antes de vencermos o mundo lá fora, precisamos vencer o inimigo dentro de nós. Esse capítulo nos lembra que a luta é silenciosa, mas real. E a vitória também. Não é sobre vencer com os olhos do mundo. É sobre permanecer de pé, quando tudo parece convidar você a cair. E fica aqui a pergunta: quando ninguém vê, o que tem determinado as suas escolhas, a vontade do Pai ou a fome da alma? Quando a última tentação cessou, o deserto permaneceu em silêncio. O tentador se afastou. A batalha invisível havia chegado ao fim. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Os anjos vieram até Jesus. Eles o serviram. Trouxeram alimento, consolo, presença. Não houve trombetas. Não houve aplausos. Mas houve vitória. Jesus não apenas resistiu, ele venceu. E venceu da maneira mais poderosa, mantendo-se fiel quando ninguém estava olhando. Ao contrário de Adão, que caiu no jardim rodeado de abundância, Jesus venceu no deserto cercado de escassez. E essa vitória marcou o verdadeiro início de seu ministério. A partir daquele momento, Jesus saiu do deserto com mais do que forças renovadas. Ele saiu com autoridade espiritual comprovada. Foi depois dali que ele começou a pregar, a curar, a libertar. Mas antes disso, veio o silêncio, a fome, o confronto, a resistência. É como se Deus estivesse dizendo: antes de transformar o mundo, é preciso vencer o que tenta transformar você. E aqui está uma das lições mais poderosas de toda essa história. O deserto não é um castigo. É um laboratório. Um lugar onde Deus revela quem somos, e nos prepara para aquilo que Ele quer fazer através de nós. O deserto não é o fim da caminhada, ele é a ponte entre a promessa e a realização. Muitos querem viver os milagres de Jesus, mas poucos estão dispostos a passar pelo silêncio do deserto. Muitos querem autoridade, mas evitam a disciplina. Querem propósito, mas resistem ao processo. E, no entanto, foi justamente esse processo que moldou o caráter de Jesus como homem diante de Deus e diante dos homens. É importante lembrar, o tentador foi embora, mas não desistiu. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz que o diabo afastou-se até momento oportuno. Ou seja, ele esperaria outra chance. Isso também se aplica a nós. A tentação pode cessar por um tempo, mas ela volta. E por isso, precisamos estar constantemente fortalecidos. Mas como fazer isso? Jesus nos deu a chave, ele conhecia a palavra. Ele confiava no Pai. Ele sabia quem ele era. Esses três pilares sustentaram a sua vitória. E eles também podem sustentar a nossa. Conhecer a palavra vai além de decorar versículos. É deixar que ela molde nosso pensamento. Confiar no Pai vai além de dizer que crê. É depender dele até quando tudo parece estar contra. E saber quem você é, talvez seja o ponto mais difícil. Porque o inimigo sempre vai tentar nos fazer esquecer. Mas quem anda com Deus, tem identidade firmada. Hoje, o deserto que você enfrenta pode ser diferente do de Jesus. Pode ser uma enfermidade, um problema familiar, uma crise interna, uma solidão que ninguém vê. Mas se essa história nos ensina algo, é que Deus não desperdiça nenhum deserto. Se Ele permitiu que Jesus passasse por isso antes de iniciar sua missão, talvez o que você esteja enfrentando agora também seja parte da sua preparação. Pode ser que você não entenda tudo agora. Que pareça duro, injusto, sem sentido. Mas lembre-se, o deserto não é onde Deus te abandona, é onde Ele te prepara para algo maior. E quando essa preparação termina, algo novo começa. Depois do deserto, Jesus impactou o mundo. E talvez, depois do seu, você também esteja prestes a impactar vidas, a transformar situações, a viver aquilo que Deus já sonhou para você. A pergunta que fica é: você está disposto a sair do deserto com mais fé do que entrou? O deserto não foi o fim, foi o começo. Quando Jesus saiu dali, ele não era mais apenas o filho do carpinteiro. Ele era o Messias pronto para a missão. Tinha enfrentado o inimigo cara a cara. E havia vencido. Não com força física. Não com influência humana. Mas com a verdade. Com fé. Com obediência. Essa história continua falando com a gente até hoje porque, no fundo, todos nós enfrentamos desertos. Uns mais curtos, outros mais longos. Alguns silenciosos, outros gritantes. Mas todos têm algo em comum:
revelam quem realmente somos e em quem estamos firmados. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esteja lidando com tentações disfarçadas, pressões que ninguém vê, pensamentos que tentam te afastar do seu propósito. E a tentação não vem como você espera. Ela não grita. Ela sussurra. Mas hoje, essa história te lembra que você não está sozinho. O próprio Filho de Deus passou pelo deserto. Ele sentiu fome. Ele se sentiu fraco. Ele foi atacado. Mas ele venceu. E ele venceu para te mostrar que é possível vencer também. Não importa se o mundo está dizendo que você não é suficiente. Se o inimigo está tentando te convencer de que o atalho é mais fácil. Ou se as vozes ao redor querem te empurrar para longe de Deus. A verdade é que, se a palavra estiver viva dentro de você, você vai ter uma resposta pronta. E mais do que isso, vai ter firmeza para continuar de pé. Jesus não precisou provar nada para o mundo. Ele só precisou permanecer firme no que o Pai já havia dito: Tu és o meu filho amado. E você? O que Deus já declarou sobre você que você precisa voltar a acreditar? Você não precisa ser perfeito. Só precisa estar fundamentado. Porque quando as tentações vierem, e elas virão, sua vitória não estará na sua força, mas na sua fé. Então, aqui vai o desafio prático para você. Separe 5 minutos por dia, durante 7 dias, para meditar em um único versículo que fortaleça a sua identidade em Deus. Não apenas leia, declare. Em voz alta. Diante das suas dúvidas. Diante das suas lutas. E se possível, anote o que Deus falar com você nesse tempo. Esse simples hábito pode te ajudar a fazer o mesmo que Jesus fez no deserto, resistir com a verdade. Porque quem se alimenta da palavra, tem força para resistir às propostas do inimigo. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está enfrentando um deserto agora. Você pode ser a resposta de Deus para fortalecer alguém que está quase desistindo. Afinal, toda grande missão começa com uma decisão firme no lugar onde ninguém vê. E é nesse silêncio que Deus forma os fortes. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, respira fundo e lembra: o deserto pode parecer o fim, mas nas mãos de Deus, ele sempre é o começo de algo maior. Agora me conta nos comentários, qual foi o momento mais difícil do seu deserto? Ou, se você já venceu uma fase assim, compartilha com a gente como Deus te sustentou. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém aqui precisa ler hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Aqui, toda semana, a gente traz histórias reais da Bíblia com mensagens que fortalecem a fé e ajudam você a caminhar firme, mesmo nos dias difíceis. Ah, e já deixa o like se esse conteúdo te edificou. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que também estão passando por lutas e precisam ouvir essa palavra. E para você que quer entender mais sobre a origem do mal e como esse mesmo inimigo tentou destruir a humanidade antes do dilúvio, com uma história que muitos líderes religiosos preferem não contar, eu te convido a assistir o vídeo que está aqui na descrição e também no card. É sombrio. É revelador. E vai te fazer enxergar a Bíblia com outros olhos. Clica lá e vem comigo nessa jornada de fé e verdade.